Seu pão francês não cresce de jeito nenhum. Você já fez de tudo para ele se desenvolver bem, mas ele não cresce. E eu vou lhe dar duas dicas para lhe ajudar a entender o porquê que ele não anda crescendo. A primeira dica que eu posso dar para você analisar bem o que está acontecendo é você ver se você está se dando bem a massa. Por quê? Essa aconteceu bastante comigo. Meu pão francês ele não estava desenvolvendo, não estava crescendo e eu me perguntava o porquê que ele não crescia de jeito nenhum. Ele ficava aquele pão pequeno, não desenvolvia. Eu queria que ele crescesse, se abrisse quando você cortasse ele, a pestana dele, só que ele não crescia de jeito nenhum. E foi aí que eu comecei a perceber que uma das coisas que estava atrapalhando o pão se desenvolver e crescer era cilindrar bem a massa. Por que é importante você cilindrar bem a massa? Porque quando você não cilindra bem a massa, eu não sei se você já reparou ou alguém já lhe explicou sobre o ponto do véu. O porquê que é importante, quando você está cilindrando a massa, ele está em ponto de véu. É quando você pega um pedacinho da massa e você... É uma técnica que os padeiros usam, iniciantes usam, para saber se a massa está bem cilindrada. É você pegar um pedacinho da massa e você esticar ela. Se quando você esticou a massa, ela já rasgou, mostra que a massa ainda não está bem cilindrada. Mas quando você começa a esticar ela e ela fica bem esticada e não se tora, não se rasga no meio, mostra que a massa está bem cilindrada. E é importante que a massa esteja bem cilindrada, porque a massa bem cilindrada, quando o pão vai para o forno, ele desenvolve bem, ele cresce e quando você vai cortar ele, a pestana se abre. Então, repare se você está cilindrando bem a massa. E o segundo ponto importante que pode estar atrapalhando ou não está dando certo do pão crescer é a fermentação. Vale a pena você olhar quanto de fermento você está colocando, se você está colocando certo, porque isso pode ser uma das coisas também que está atrapalhando o desenvolvimento do pão, é a fermentação. Não adianta você cilindrar bem a massa, você colocar todos os produtos certinho, deixar a massa no ponto, mas você está errando no principal, que é a fermentação. Então, você tem que analisar se você estiver usando água gelada ou se estiver usando água normal. Você tem que analisar quanto de fermento você está colocando. Se você vê que é só na fermentação que você está errando, você tem que variar se você aumenta a fermentação, se você abaixa. E se você quiser saber mais sobre esse negócio de fermentação, eu vou deixar mais vídeos aqui ensinando sobre fermentação. Eu uso muito bem uma técnica de fermentação para saber quanto eu devo colocar de fermentação, em quantos quilos. E se vocês quiserem assistir, eu vou deixar aqui. Então, essa é uma das coisas mais principais que eu quebrei muita cabeça quando o pão estava dando esse problema. Então, se vocês gostaram do conteúdo daqui e quiser continuar aprendendo mais, se inscreva no canal e para me ajudar aqui, curte, que isso fortalece nosso canal, que está começando agora. E eu tenho a intenção de ajudar padeiros iniciantes. Já estou 5 anos no mercado e já tenho um pouco de experiência para ajudar os padeiros que ainda não têm tanta experiência no mercado. Então é isso, pessoal. Valeu!